Eu quero começar dizendo que eu espero, embora não possa garantir, eu espero que a mensagem de hoje vai ser um pouquinho mais tranquila do que a mensagem da semana passada, que foi um tom um pouco mais incisivo, eu diria. A de hoje, o texto é um texto mais conhecido, uma história um pouco mais conhecida, não tão simples, mas pelo menos comparando com o texto da semana passada, acho que um texto menos turbulento, vamos assim dizer. Nós estamos falando de Juízes, pegando algumas histórias do livro de Juízes, 7º livro da Bíblia, e falando sobre a bagunça da verdade relativa. Lembrando que isso a gente traz do tema do livro, que diz que naquela época, na época que nós estamos estudando, as pessoas faziam o que elas achavam correto. Então dava na telha, a pessoa fazia, ela fazia o que ela achava que devia fazer. E o livro todo de Juízes vai mostrar que numa época, num tempo em que cada um faz o que acha certo, ninguém faz o certo de absolutamente nada, e uma série de desgraças vão acontecendo, problemas vão tomando conta da nação, e o pecado vai nadando de braçada na vida de todo mundo. Então, basicamente, o pano de fundo do livro de Juízes é esse. Naquela época não havia rei em Israel, não havia uma liderança, não havia alguém que conduzisse o povo em direção ao Senhor. Então, cada um fazia aquilo que achava correto. E no final, ninguém fez o correto de nada. E hoje, nós vamos ver a história de alguém que é um dos anti-heróis da Bíblia. A Bíblia tem vários homens e mulheres que foram usados por Deus e que eram altamente improváveis. E a história de hoje é um pouco desses homens e mulheres. Nós vamos estudar alguém hoje que você olha para a vida e você diz assim: nossa, mas se Deus usou gente como ele, pode muito bem usar a minha vida, pode muito bem usar a vida de qualquer um, o que dá um misto de perplexidade e alívio. Eu estou falando de um cara chamado Gideão. Se você tem um pouco de experiência nessa coisa de igreja, você já deve ter ouvido falar de Gideão. Só que você deve ter ouvido falar de Gideão, tratando Gideão como um dos grandes heróis da Bíblia, como um cara que fez muita coisa legal. Eu me lembro na escola dominical, quando era criança, o pessoal ensinando sobre Gideão como um homem super legal, cheio de coisas boas. E aí você vai ler a história dele, você vê que ela é um pouquinho diferente, talvez, do que contaram pra gente. A história de hoje está em 3 capítulos do livro de Juízes, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Nós não vamos ler todos esses 3 capítulos, nós não teríamos tempo para isso. Então nós vamos pinçar algumas partes desses 3 capítulos para tentar dar uma pincelada na história desse homem, do que ele fez e das lições que isso traz para o nosso coração no dia de hoje. Então, começando em Juízes 6, a partir do versículo 1 e versículo 2, diz assim: de novo, e você vai ver essa expressão em Juízes muitas vezes, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, Deus os entregou nas mãos dos midianitas, que era um povo que sempre rivalizou muito com o povo de Israel. Os midianitas, então, dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E esse vai ser um padrão que a gente vai encontrar, infelizmente, não apenas no livro dos Juízes, mas eu diria que a gente pode encontrar esse padrão em qualquer época e em qualquer ser humano. De novo, o pessoal fez o que não devia fazer. E porque o pessoal não fez o que devia fazer, o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos. Antes da gente olhar e falar assim, mas é absurdo que Deus tenha feito isso, nós temos que lembrar que quando Deus deu a lei para o povo, várias vezes Deus disse o seguinte: eu estou dando a lei para vocês para proteger vocês. Então confiem que isso que eu estou falando para o bem de vocês. Mas é óbvio que por causa do pecado, nós seres humanos temos a tendência de ver qualquer regra e qualquer limitação como uma coisa que vai tirar a graça de absolutamente tudo. Quando a gente era criança, por exemplo, alguns daqui vão ter que fazer um forte exercício de memória, mas lembra quando você era criança e você queria brincar na rua? Na época que a gente podia brincar na rua e ficava brincando com os amigos, juntava a vizinhança e fazia aquelas brincadeiras todas. Aí a gente estava saindo para ir para a rua, aí a mãe falava assim para a gente: olha, pode brincar na rua, mas tem que entrar às 9. Aí o que a gente pensava?
Ah, entrar às 9? Ah, mas que absurdo! Alguns deviam até falar assim, então também não quero ir mais. Aí a mãe falou, mas agora são 6 horas. Até às 9 você tem 3 horas para brincar. Não, mas se tem que voltar às 9, para mim estragou a brincadeira. Ah, não vou mais. Mas em vez de você ficar reclamando de poder brincar até às 9, que tal se você passar a agradecer por poder brincar até às 9? Mas veja, qual é a tendência do nosso coração? É agradecer porque pode brincar até às 9 ou reclamar porque vai brincar até às 9? É reclamar porque vai brincar até às 9, porque essa é uma tendência que o ser humano tem. Nós temos uma natureza que faz com que nós vejamos qualquer limitação e qualquer imposição como algo ruim. Hoje, quando nós estamos na idade adulta e muitos se tornaram pais e mães, nós entendemos perfeitamente o que os nossos pais estavam fazendo quando colocavam limitação no horário. Hoje, nós vivemos numa época em que as pessoas estão crescendo sem limites. Precisa falar, depois da semana passada, o que acontece quando pessoas vivem sem limites? E aí eu só vou falar isso agora, rapidinho, só para dar um start aí, depois prometo que paro, porque já falei bastante semana passada. Não sei quantos leram a entrevista com a mãe de um dos atiradores de Suzano. A entrevista foi feita pelo pessoal do UOL e depois foi replicada em muitos lugares. E aí o pessoal ficou discutindo se o problema era arma, se o problema não era arma. E é claro que o pessoal ficou fazendo militância, né? Porque lembre que a idiotice, ela nunca tem limites. A idiotice, ela sempre consegue ir além do que você pode imaginar. Então é claro que você vai fazer militância ao invés de chorar os mortos e orar pelos mortos. Quando o pessoal mais antigo vai lembrar disso. Lembra quando alguém morria, aí o viúvo estava lá no velório, e você notava que o viúvo estava de olho, assim, como é que eu posso dizer? Na próxima, na next one aí. Tava de olho na próxima. O que geralmente a gente falava quando o cara estava no velório, o viúvo estava no velório já procurando a próxima? O que a gente falava? Lembra? Qual que é uma frase da... O corpo nem esfriou e a pessoa já está aí. Lembra que o pessoal falava? Nossa, não esperou nem o corpo esfriar. Foi exatamente o que aconteceu na semana passada. O pessoal não esperou nem velório das crianças que foram assassinadas para ficar fazendo militância. E eu quero dizer o que eu disse e escrevi em algumas redes sociais nessa semana. Para quem fez isso, um beijo. Tem o asco de quem fez isso. Uma revolta. Se você fez isso, está aí assistindo. Tá. Tem um negócio aqui embaixo, significa dislike, e tem um outro botão que significa sai daqui. Beijo. Porque não dá. Porque quem vai ficar fazendo militância com a morte dos outros e nem esperou esfriar o corpo, é de uma desgraça e de uma consternação que traz para o nosso coração absurda. A gente tem que parar com isso. Parar com essa idolatria de direita e esquerda. Parar com isso. Por isso é uma coisa demoníaca no coração, e isso está maculando a igreja de Jesus. Porque tem muito crente que fala assim, mas o Facebook é meu particular. É seu particular, mas você é um discípulo de Jesus. Então o que você coloca na sua rede social, pro bem ou pro mal, macula o nome de Jesus no mundo que a gente vive. Então pare de fazer besteira na rede social. E se não aguenta, mas não aguento. Tira aquela porcaria. Cancela a conta. Um dia Jesus falou, se a sua mão faz você pecar, arranca a mão. Se a rede social faz você pecar, fica fácil, arranca a rede social. Não nem arrancar a mão. Ou então a gente ora para arrancar a mão. Pronto. Era só isso que eu ia dizer. Bom, era só isso. Era mais aqui, mais mesmo. E vamos orar e encerrar essa mensagem. Pronto. Era o que eu tinha para dizer. É claro que todo cristão pode ter a militância que quiser. Mas o problema é que o pessoal não ora pelos que estão sofrendo, não chora com os que choram, que é um mandamento bíblico, e fica fazendo militância, que não é mandamento bíblico. Aí não dá. Aí não há cristão que aguente uma coisa dessa. Agora, por exemplo, eu lembro porque eu estou falando isso? Não. Mas a gente vai voltar agora para Gideão. Segue aqui o barco. Oi?
As pessoas vão crescendo sem limites, é isso mesmo. Aí o pecado, muito obrigado. Eu fiz isso só para ver se vocês estavam atentos. E só a irmã Galega, olha gente, que tristeza. A gente vai crescendo sem limites, vai dando essa desgraça. E a gente vê a limitação. Aí Deus diz para o povo, siga a minha lei, isso vai ser bom para você. E Deus também disse, se você não seguir a minha lei, isso vai produzir morte. E o pior é que acontece o que acontece em todas as épocas. Deus manda fazer X. O povo faz Y. Dá tudo errado. E aí, quando dá tudo errado, porque fez Y, coloca a culpa em quem? Coloca a culpa em Deus. Isso porque Deus, muito antes, já tinha avisado. Se fizer Y, vai dar ruim. Se fizer Y, não vai dar certo. A gente faz o que Deus diz que diria, que ele disse que não ia dar certo, e aí reclama dizendo que Deus é o culpado de todo o mal no mundo. Claro, porque entre Deus levar a culpa e nós assumimos a culpa, é muito mais fácil jogar nas costas de Deus e ele que se vire. De novo, os israelitas fizeram o que é mal. De novo. E de novo. E de novo. Aí na entrevista da mãe do menino, ela começa a entrevista dizendo assim, eu não consigo entender porque ele faz isso, que ele fez isso. Embora a gente não conversasse muito mesmo, porque como eu tenho um problema da minha dependência química, a gente nunca conversou muito, a gente não tinha muita conversa, a gente não tinha muito diálogo. Às vezes eu ouvia ele aqui em casa jogando o jogo e dizendo, vou matar você, eu vou matar você, eu vou matar você, mas eu nunca imaginei, porque eu não podia imaginar, eu não conhecia tão bem assim para saber que ele iria fazer isso. Aí você para e diz, tá que o problema é a arma. E tá que o problema é o desarmamento e o armamento. Tá. Cortina de fumaça para os dois lados. Enquanto isso, disfunção familiar a rodo vai acontecendo aos montes. E disso ninguém trata, né? Porque daí tem que tratar todo mundo do seu. É por isso que quando a gente todo ano faz aqui uma série sobre família, falando do papel de pai, de mãe, marido, esposa, filho e filha, dá uma consternação geral de um monte de gente ofendida, porque quem Deus pensa que é para determinar papéis? Deus é o criador de coisa toda, ele pode determinar o papel que ele quiser, quando ele quiser. Aí o texto continua. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, que é filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Há um padrão aqui reconhecido em toda a Bíblia que acontece também na vida de Gideão. Deus não chama gente desocupada. Então, se você é um desocupado espiritual, fique tranquilo. Deus provavelmente não vai importunar você. Porque na Bíblia, sempre que Deus chama um homem e uma mulher para fazer alguma coisa, ele já estava fazendo alguma coisa. E aí Deus tira aquele homem e aquela mulher do marasmo de uma vida normal para uma vida sobrenatural. O que eu estou querendo dizer não é que Deus vai tirar Gideão da profissão dele e fazer uma outra coisa, mas o que Deus geralmente vai fazer é mudar a forma como, inclusive, nós nos relacionamos com a profissão que nós temos, com aquilo que nós fazemos, para que passemos a fazer aquilo para a glória de Deus. Que é diferente, inclusive, da forma como nós somos ensinados, inclusive no meio da cultura evangélica. Muitos aqui devem ter passado por isso. Um dia, inclusive se você era de uma família cristã, você deve ter passado por isso. Você chegou para os seus pais, ou você ouviu a história de alguém que chegou para os pais, e porque ele sentia um chamado, ele sentia um dom, ele sentia um talento, dizendo que ele ia fazer a faculdade X. Aí o pai olhou para ele e falou assim, faculdade X eu não pago, porque faculdade X não dá dinheiro. E muitos filhos cristãos ouviram isso de pais e mães cristãos, que estavam dizendo para os filhos o quê? Você vai fazer o que importa. Você não vai fazer o que você se sente chamado para fazer. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o que dá dinheiro. Porque importante é ter dinheiro. Importante é fazer dinheiro. Importante é ter dinheiro. Não fazer o que Deus chamou. E aí Deus chega para um monte de gente trabalhando, fazendo dinheiro e diz assim, e aí, beleza, grande guerreiro? E o cara pensa assim, acabou fazer dinheiro. Porque, claro,
Eu vou usar um exemplo agora, porque é um exemplo muito forte na cultura brasileira, e é um exemplo muito forte que marca essa questão da briga sobre idolatria ou não idolatria, todas essas coisas. Eu vou usar esse exemplo apenas por isso. Mas na cultura católico-romana, que é inclusive muito forte aqui em Piracicaba, você tem aquele costume de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, acho que é isso, ser levado nas casas. Já viram? Já viram isso acontecendo? Aqui em Piracicaba isso é muito forte isso. Condomínios, casas. E aí como é que funciona? A imagem vai lá para uma casa X, ela passa o dia lá. E aí ela é um objeto de veneração. A pessoa recebe aquilo, faz ali a sua prece, aquilo tudo. Quantos aqui já viram isso acontecer ou já aconteceu em casa? Veja, é uma coisa muito presente na nossa cultura, que é uma cultura brasileira predominantemente católico-romana. Aí, pensa, o que os evangélicos, em geral, pensam disso? Os evangélicos pensam assim, não, eu não vou fazer isso, porque os evangélicos, historicamente, consideram isso idolatria. E eu não vou entrar nesse ponto, porque não é essa a questão. Então, porque o evangélico pensa assim, não, eu não vou ter um objeto que conduz à idolatria dentro de casa, porque, ok, qualquer idolatria. Então é sério que a gente não vai ter nenhum objeto dentro de casa que pode nos conduzir à idolatria? Nenhum mesmo? Nenhum. Ou será que a nossa indignação idolátrica será seletiva? Porque ela pode ser seletiva. De repente você pode permitir que alguns ídolos não entrem, porque não interessa que alguns ídolos entrem. Mas você pode permitir que outros entrem, porque talvez alguns outros ídolos sejam mais convenientes do que outros que a maioria tem ou possa ter. Veja, eu não estou passando pano para nenhum tipo de idolatria. Eu estou querendo fazer exatamente o contrário. Porque você pode simplesmente não se dobrar ou não se curvar diante de uma imagem ou fazer uma prece, se isso fere a sua consciência, mas você pode viver para fazer dinheiro. O que também é altamente condenável na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia diz que dinheiro, money, riqueza, é um Deus poderosíssimo que toma conta da vida de seres humanos do início ao fim da vida deles. Então eu concordo que nós não deveríamos permitir que nenhum tipo de idolatria entrasse nos nossos corações. Mas eu gostaria que esse tipo de condenação não fosse seletiva em nenhum momento. Porque, por exemplo, amanhã é segunda-feira. E amanhã, segunda-feira, é considerado o dia do quê? Porque se domingo é considerado o dia do Senhor, segunda-feira é considerado o dia do trabalho. E tem muita gente que considera a segunda-feira muito mais real, necessária e importante do que domingo. Porque no domingo, inclusive, você pode decidir se adora ou não adora a Deus. Mas na segunda-feira você não pode decidir se devota ou não devota a sua vida ao dinheiro. E isso revela de maneira muito clara os reais ídolos que nós temos em nosso coração e como nós controlamos isso em nossa vida. Obrigado por devolver aqui. Já pensei que o Mauro ia roubar aqui. Que é isso? Aí o anjo do Senhor aparece para um cara que está trabalhando, está lá fazendo seu trampo, garantindo subsistência da família numa época de guerra, estava malhando trigo num local ali diferente de onde se malha trigo, para poder esconder do exército inimigo que vinha e saqueava tudo. Aí Deus diz para ele, "Ei, grande guerreiro!" E aí é claro que Gideão responde como qualquer pessoa deveria responder quando tem um encontro com Deus, dizendo o quê? Ah, Senhor. Ai, minha Nossa Senhora Aparecida. Tem umas músicas que a gente canta hoje. Se cantasse na época da Bíblia, o pessoal fala assim, vocês estão loucos, né? Tem uma aqui que um monte de gente aqui já cantou, que eu sei. Eu acho que eu já cantei também, não tenho certeza se eu já cantei ou não. A música que fala, eu quero ver a mão do Senhor tocar isso. Quero ver a mão do Senhor
tocar em seu viver. Tem um gritinho assim, é uma música. Não vou nem falar o que eu penso para não depois o pessoal ficar falando mal de nós. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Se você falasse isso para um cara da época bíblica, ele fala assim, você tá louco? Você sabe o que acontece quando a mão do Senhor toca a nós? Pega a gente, vira do avesso, joga para cima, dá umas petelecadas, faz uma embaixadinha, toca de chaleira e chuta. Aí Deus chega para Gideão e fala, ei, Gideão, grande, e chega na boa, falando, grande guerreiro, tipo um elogio, fala, minha Nossa Senhora, não. Gideão respondeu, e Gideão já aproveita para já jogar as crises também, para falar assim, olha Deus, não vem com conversa que nós não estamos bem. Não vem com conversa que nós não estamos num relacionamento bom, que nós estamos em crise. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Porque eles estavam lá, escravos lá dos midianitas. Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor se voltou para ele e disse, do tipo, eu não vou nem discutir com esse cara. Tá com crisezinha? Foi culpa dele mesmo, não vou nem discutir. Com a força que você tem, porque já que você está forte aí para discutir, quer brigar, então vamos canalizar essa força aí. Com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando. Deus está dizendo para ele assim, vai e a garantia sou eu. Quando Deus diz para ele que a única garantia que ele vai ter é o próprio Senhor o enviando, o que ele diz? Ai, minha Nossa Senhora. De novo. Ah, Senhor. Respondeu Gideão, como que eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Aí Deus diz, eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Há duas coisas muito presentes na vida daqueles que são chamados por Deus em toda a história. Primeiro, noção de incapacidade, o que é muito legítimo. Se há uma coisa que nós precisamos compreender quando pensamos no trabalho que a gente tem que fazer para Deus, é que nós somos incapazes de fazer o trabalho que a gente faz para Deus, e é por isso que nós precisamos da capacitação do Espírito Santo. Uma das grandes crises na igreja é que eu vejo, por exemplo, gente que no mundo corporativo tem altos cargos. Pessoas que lidam com pessoas importantes, pessoas que fazem coisas grandiosas. A gente acompanha pelas redes sociais, pela vida das pessoas, mas que quando entra na igreja fica com medo de fazer as coisas mais básicas. Pessoas que lideram muitas outras pessoas no mundo competitivo e corporativo, que quando são colocadas no reino, têm um profundo medo de liderar, por exemplo, um grupo pequeno. Inclusive se for um grupo pequeno de gente que está começando a aprender a Bíblia. Porque reconhecem que aqui a gente trata de algo que tem a ver com a eternidade, com a vida eterna de seres humanos, e as pessoas tremem na base. E aí fazem o que Gideão está fazendo. O que Gideão está fazendo? Ele está dizendo, Deus, se eu puder fugir, eu fujo. Mas aí Deus vai dizer para Gideão o que diz para cada um de nós hoje. Não tema em fazer o que você está sendo chamado para fazer, porque você não vai fazer o que eu estou dizendo que você vai fazer por sua força, por causa da sua capacidade. Você vai fazer porque eu estou com você. E se eu estou com você, muda absolutamente tudo, e a história daqui a pouco vai mostrar como é que Deus vai provar para esse homem que vai fazer isso. E Gideão prosseguiu. Se de fato, que agora Gideão vai virar nós da maneira mais pura e clara. Se de fato eu posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que é o Senhor que está falando comigo. Se eu fosse o anjo, o que eu fazia? Matava ele e ressuscitava. Fala, viu? Sou eu mesmo. Porque daí já fica óbvio, não tem discussão. Aí você fala, mas não sei, mata ele de novo, ressuscita de novo. Fala, Gideão, se eu precisar matar você 1000 vezes e ressuscitar, mata ele e encontra com ele do outro lado. Tipo, matou ele, ele fala, oi, sou eu aqui do outro lado, subindo aos céus. Quando está quase chegando, quase vendo São Pedro, ele já volta. Oi, voltou. Eu peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, eu vou esperar até você voltar. O cara fica tão sem noção, que ele está conversando com o anjo do Senhor lá, e fala assim, dá para você esperar só um pouquinho, fazer um negócio? Espera aí. Aí o anjo fala, eu vou esperar. Vou esperar aqui, pode ir lá. Aí você pensa, ele foi lá só pegar um negócio,
e já voltou. Olha o que o cara foi fazer. Gideão foi para casa, preparou um cabrito. Olha, eu não tenho lá tanta experiência no mundo culinário. Mas eu tenho para mim que preparar um cabrito demora, que eu vou te dizer. Alguém aqui já preparou um cabrito? Alguém aqui já... Quanto tempo demora para preparar um cabrito aqui? Alguém sabe dizer? Assim, um cabrito... Porque você vê, não é um cabrito meia boca. Esse cabrito aqui, ele foi lá, comprou um cabrito Red Angus. Porque não é um... Não pode preparar qualquer cabrito, que é o anjo. Ele foi e preparou um cabrito. Imagine só, ele lá preparando... Aí foi mais. E com uma roupa de farinha fez pães sem fermento. Foi lá fazer o pão. Fez um pão caseiro. Imagine lá, amassando pão. O Ernesto nos convidou. Por samba ele mora no braço. E aí imagine se alguém chega. Tá preparando isso aí pra quem, Gideão? Eu tô preparando pro anjo. Pra quem? Pro anjo. Mas que anjo? Esqueci. O anjo do Senhor tá lá. Tá lá fazendo o quê? Tá esperando. Mas tá esperando o quê, Gideão? Eu vou fazer aquelas comidas para ele. Você tá louco? Porque, claro, o que provavelmente está no coração desse homem é o seguinte. Vai que nesse meio tempo ele cansa de esperar e vai embora e eu tô livre aqui. Eu tô livre, fico de boa. Ele pôs a carne num cesto, um caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha sobre essa rocha e derrame o caldo. E Gideão fez isso. Agora vê o que vai acontecer. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Aí depois disso, vamos combinar o seguinte. Não ficou dúvida. Porque se depois disso você tiver alguma dúvida de que era mesmo o anjo do Senhor, só o anjo do Senhor tacando fogo na sua cabeça. Para falar, porque não tem jeito. Aí o que aconteceu? E aí eu pulei aqui uma parte da história que vai acontecer agora. Ele foi para casa, o que Gideão fez? Olha, é Deus mesmo. Então ele foi para casa dele e derrubou o altar de Baal que tinha no quintal. Por quê? Porque, claro, ele é um bom membro do povo de Deus que tem lá os seus ídolos escondidos em casa. Sabe como é que é? Ele não é um ser humano, um hiper evangélico. Ele tem lá os seus ídolos escondidos, ele tem lá os seus pecados ali para tratar, que não estava tratando. Ele foi lá e derrubou o poste de Baal que tinha, que na verdade era do pai dele, mas todo mundo fazia lá o uso, o benefício da coisa toda. O pessoal da cidade ficou louco da vida porque destruiu. E aí eles descobriram que foi Gideão, fizeram lá uma auditoria, descobriram que foi Gideão, queriam matar Gideão porque destruiu o poste de Baal. Aí o pai de Gideão falou assim, mas se Baal fosse alguma coisa, ele mesmo podia proteger o poste dele. E aí eles inclusive deram um apelido para Gideão, que era Jerubaal, que significava que Baal brigue com ele. Era tipo uma maldição que lançaram sobre ele, dizendo assim, esse cara vai pegar um câncer rapidinho, porque brigou com Baal, agora o bicho vai pegar. E aí, então, depois que acontece tudo isso, Gideão, então, fala, olha, eu tenho que libertar Israel, eu vou lá libertar Israel. Aí volta o texto. E disse, então, Gideão a Deus. É o que ele diz. Eu quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Mas Deus já tinha falado claramente que ia fazer isso. Já tinha consumido a carne com o caldo e com os pães lá na rocha. E aí Gideão diz assim, porque, claro, Gideão é um tipo de cara que ele precisa de sinais. Deus não basta. Lembre-se que numa época em que as pessoas confiam em si mesmas, elas precisam de sinais para elas mesmas. Só Deus falando, confia em mim, não é suficiente para quem precisa de um sinal. Para quem precisa de milagre, Deus nunca é suficiente, por mais milagre que Deus faça. O povo de Israel foi conduzido por Deus no deserto durante 40 anos, e havia uma coluna de fogo que os conduzia durante a noite, e uma nuvem que os conduzia durante o dia 40 anos. Isso nunca impediu que eles parassem de pecar. Quem precisa de sinais para crer em Deus, provavelmente nunca vai conseguir crer em Deus. Eu lembro de uma vez, isso na minha adolescência, começando a caminhada cristã, eu lembro de estar numa reunião de um grupo de jovens, numa determinada noite, em que alguém foi começar a reunião de jovens dizendo assim, Senhor, nós pedimos que o Senhor faça algo visível em nosso meio nessa noite, para que nós possamos crer. Senhor, eu peço que o Senhor faça algo visível em nosso meio nessa noite, para que nós possamos crer. Essa é uma oração muito mais dirigida a diabo do que a Deus. Porque Deus não precisa fazer algo visível para provar quem Ele é.
Porque, inclusive, quando Moisés pediu uma visão e sinais para provar quem Deus era, Deus disse: eu sou o que sou. O que eu sou é suficiente para dizer tudo sobre mim. E quem não acredita em mim a partir do que eu sou, nunca vai acreditar em mim a partir do que eu faço. E aí Gideão diz: vê, eu colocarei uma porção de lã na eira. Vou colocar uma porção de lã ali no quintal. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, eu saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Então ele colocou lá a lã e falou assim: olha, Deus, tem que molhar só a lã. Todo o chão em volta tem que estar sequinho. E assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo, no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água com o orvalho. Aí você fala: agora vai. Porque agora o anjo apareceu, ficou esperando ele fazer o cabrito. Teve paciência, porque só Deus para ter uma paciência com fome de esperar fazer o cabrito. Aí consumiu lá o holocausto todo. Agora molhou a lã e deixou seco em volta. Então agora é para Gideão falar assim: agora realmente era Deus mesmo, então vamos embora. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Quando o cara começa a falar isso, é porque ele vai falar alguma besteira tão grande que se nós fosse Deus, já matava ele. Fala: Deus, arrebenta logo o cara e chama outro. Tem mais gente aí. Chama o Zé ali, ó. Zé, vem cá, Zé. Mata Gideão aí, porque agora você vai pegar o lugar dele. Porque, pelo amor de Deus, o cara não para de falar besteira. Aí ele fala assim: deixe-me fazer só mais um pedido. Não, acabou. E assim foi a vida de Gideão. Gideão morreu com 40 anos, com um raio que caiu na cabeça dele em forma de lã. Virou um boneco de lã. A esposa de Ló virou uma estátua de sal e ele virou uma estátua de lã. Está lá até o dia de hoje. Já foi uma criançada lá, tacou fogo e acabou. Pronto. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, faz a lã ficar seca e o chão coberto de orvalho. Ao mesmo tempo, a gente não pode subestimar a paciência de Deus. Porque tem várias histórias na Bíblia que mostram que Deus tem uma paciência. É uma paciência que não acaba. Senhor, agora não dá para deixar só a lã seca? Porque olha que ideia, que genial, né? Que moço criativo. Olha, parabéns, Gideão. No quesito criatividade, nota 10. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Fim de papo. A gente pode querer o quanto a gente quiser fugir da vontade de Deus, mas não vai dar certo. E se você falar assim: eu vou fugir, vou atrasar o plano de Deus em 10 anos. Sério? Você acha mesmo? E se Deus tivesse que esperar 10 anos, você acha que isso para ele deve ser o quê? Uma eternidade? Nós não temos como fugir de Deus e nem da vontade dele. Isso é um privilégio e um temor. E a gente tem que aprender a equilibrar isso no coração da gente. Nós não vamos conseguir fugir da vontade de Deus. Tema isso. Nós não vamos conseguir fugir da vontade de Deus. Se alegre por causa disso. Aproveite toda a alegria temerosa que só um cristão, uma cristã pode ter, sabendo: Deus está no controle de todas as coisas e eu não tenho como fugir da vontade dele. No fim, a vontade dele vai prevalecer em minha vida, em meu coração, através da minha vida e em toda a história. Ele sempre vence no final. A vitória eterna é de Deus e ele quer nos conduzir para que nós façamos parte dessa vitória eterna dele. Isso traz um temor, porque a gente não sabe o que Deus vai querer fazer através da nossa vida como participantes da história do reino dele. Mas também um privilégio de saber que Deus quer fazer com que a gente participe da festa. Mas Deus vai ajudar? Sim e não. Porque veja a história. De madrugada, Jerubaal, que é o Gideão, o apelido dele, e todo o seu exército, porque ele falou assim: agora vamos. Então ela juntou o exército. Aí ele juntou uma galera de 32 mil pessoas. Vamos considerar que é um exército bom. 32 mil pessoas para lutar, dá para você enfrentar aí. Olha, eu vou te dizer. Dá para sair para a guerra e falar: vamos matar todo mundo. Então todo o seu exército, ele acampou junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian, do exército inimigo, estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão:
Aí olha o que Deus vai dizer. Tipo assim, você acha que eu esqueci das provas que você pediu, né? Você acha que eu não estava aguardando o céu? Você tem gente demais. Eu quero dizer que o exército de Midian tinha gente demais. E o exército de Midian era altamente treinado. Tinha tecnologia de ponta, estilingue de última geração. Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora do monte de Gileade. Então 22 mil homens partiram, ficou apenas 10. Que desgraça. Aí Deus não ajuda também, né? Vamos lá, por quê? Imagine ele lá. Eu quero dizer aqui que Deus falou comigo, que está conosco. Deus está aqui, vai trucidar os inimigos. Mas ele também falou que quem estiver aqui com medo, sem vergonha, safado, cachorro, cheio de pecado, porque ele já vai dificultando para o pessoal não ir embora. Aqueles que não têm certeza da sua própria vida, da sua salvação, aqueles que não quer cuspir na cara de Deus, quem tiver com medo pode ir embora. 20 mil homens indo embora. Imagina ele vendo aquele monte de gente indo embora. Alguém deve ter falado, você tem certeza, Gideão? Eu não, mas o que Deus falou para fazer, eu estou fazendo aqui, mas o pessoal indo embora. O pessoal está indo embora mesmo. Mas acho que eles vão voltar. Acho que não. O Zé foi também. Desgraçado, é meu vizinho. Estudamos junto. Olha lá. Deu tchau ainda. Sem vergonha. É o som do velório mesmo. Tipo, acabou. Eu aqui já pedi umas outras provas. Eu já chegava, cadê a lã? Chama a lã, cadê a lã? Traz a lã de novo. O pessoal precisa fazer teste com lã, porque... E o exército, aí eles olhavam para o norte, para o exército de Midian, era gente que não acabava mais. Imagina o exército de Midian olhando e falando, o que está acontecendo ali? O pessoal está indo embora. O pessoal está indo embora. Imagina o pessoal mandando carta para Gideão, foi mal, Gideão. Tamo junto aí. Garantimos um enterro digno, faremos um enterro cristão para você. Esse orgulho da própria salvação é algo que Deus trabalha em toda a Bíblia. Olha o que Deus está dizendo aqui. Vocês precisam reconhecer que não vão ser salvos por causa de vocês, mas vocês vão ser salvos por causa de mim. Lá em Efésios, Paulo escreve assim, pela graça vocês são salvos. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E isso tá na Bíblia desde o Antigo Testamento. Deus dizendo, vocês nunca vão poder se orgulhar de serem salvos por vocês mesmos. Vocês sempre serão salvos por meu intermédio. E isso para nós é uma profunda alegria, porque sermos salvos por nós mesmos nunca garantiria salvação nenhuma. Já imaginou se a salvação fosse pelo que nós fazemos? Qual é a chance de você ser salvo? Imagine, você está no leito de morte. Está no leito de morte, você está quase morrendo, passa alguém que você odiava, aquilo, morreu, acabou. Morreu com ódio de coração, foi para o inferno. Não tem como. Falou alguma coisa errada, perdeu a salvação. Imagine o livro da vida cheio de Rorex. Ih, hoje não deu. Ei, hoje não deu. Agora escreve de novo. Hoje não deu de novo. Ei, escreve. Vai ter que ter um anjo só com Rorex na mão. Hoje mesmo. Se for por obra, você perdeu a salvação quantas vezes hoje? Pensa quantas vezes Deus falou, se morrer agora, minha nossa. E agora? Você está salvo ou está perdido? Quer ver só? Pensa uma coisa ruim. Estou perdido, olha aí. Se morrer agora, olha aí, olha o risco. Como que você garante isso? Bate na madeira. Bate na madeira da arquibancada aí. Pode bater, dá umas 3 batidinhas. Olha aí, mandinga, já está perdido de novo. Agora já está perdido com efeito duplo. Agora já tem que cometer 2 atos de justiça para empatar com os 2 atos de pecaminosidade, mas ó, já está complicado. Mas está suficiente? Não. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão. Deus não para de falar também. Aqui Deus, quando realmente ele começa a falar, olha, ele vai falar mesmo. Ainda há gente demais. O que foi, Deus? Tem gente demais. Não tem. Tem. Não tem, Senhor.
Tem. Ah, não tem mesmo, Deus. Porque ficou aqui, ó. Compara aqui com o exército de Midian, Deus. Não ficou, gente, não ficou. Desça com eles até a beira d'água, que o pessoal lá ia beber água. E eu vou separar os que vão ficar. Se eu disser, esse vai, vai. Se eu também não disser, não vai, não vai. Assim Gideão levou os homens para a beira d'água e falou, gente, vocês por favor se comportem. Pelo amor de Deus, faz tudo direito. Aí, e o Senhor disse, separe os que beberam água, lambendo-a como faz o cachorro. É os caras que entraram na água e ficaram tomando água como cachorro. E tem uma galera que se bebeu água como um soldado. O que eles pensaram? Como que o soldado bebe água? Mão numa espada e com a outra mão pega a água e leva a boca. É o cara que está preparado para a guerra. Então o que Deus fez? Deus falou assim, o pessoal que se portou decentemente como um soldado pode ficar. Quem bebeu água como cachorro, volte para casa. Separe os que beberam água lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberam a água, levando com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O povo que não sabe beber água. Vai errar tanto no quesito beber água quanto esse povo, pelo amor de Deus. E o Senhor disse a Gideão, olha, agora para dar aquela arrematada no homem do Senhor. Com os 300 homens que lamberam a água, eu livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Mas então nós vamos com os 300 aí, né? Com os 300. O Senhor do nada fez todas as coisas. O Senhor vai reproduzir aqui, como é que vai ser? De cada homem o Senhor vai fazer 1000, vai virar 300 mil? Não, vamos com 300 mesmo. Nós vamos com 300. Mas nós vamos enfrentar lá o exército. Vamos enfrentar o exército. Opa! Que bom. Agora você também consegue entender os 300 universal, né? De onde o pessoal tirou. Até, ó. Me diz aí. É possível um exército de 300 homens vencer um exército de 50 mil homens? É possível ou não é possível? Não é possível. Não é possível. Não é. Você pode fazer a matemática que você quiser, mas não é possível. Mas uma outra pergunta tem que ser feita. Deus pode? Pode. Às vezes a matemática não encaixa muito nas questões do reino. E isso precisa ser trabalhado em nosso coração. Nós, às vezes, na vida, estamos diante de situações em que a gente diz, não tem como. Simplesmente não tem como. Mas a outra pergunta que precisa ser feita quando nós olhamos para situações da nossa vida e pensamos, não tem como. Nós também temos que fazer a seguinte pergunta. Deus pode? Ele quer? E Ele vai fazer? Porque se Ele pode, se Ele quer, Ele vai fazer. Mesmo contra todos os prognósticos e mesmo que todas as pessoas digam que você é um louco por obedecer a Deus, Ele pode fazer. 300 homens. E aí sabe o que acontece? Gideão diz assim, vamos fazer o seguinte aqui, hein? Nós vamos pegar, cada um vai pegar uma tocha, uma corneta e uma vasilha. O que nós vamos fazer? Porque o exército inimigo estava num vale, então eles cercaram o vale, cada um com uma tocha na mão, uma vasilha e uma corneta. Ele falou assim, de madrugada, o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar as vasilhas, vai tocar as cornetas e vai balançar as tochas. Aí, se eu estou no exército, eu falo assim, desculpa, eu bebi água errada, eu só não sei, até estou aqui, eu esqueci de falar, como é que nós vamos fazer o quê? Nós vamos segurar a tocha, quebrar a vasilha e tocar a corneta. Quer dizer que essa é a ideia que o bonitão tem, essa é a ideia. Opa! Mas não tem como dar errado, se você for pensar bem. Não tem como dar errado, porque você imagina que você está diante de um exército. Mas se você sai para a rua e é assaltado, o que você faz? Pega uma tocha, quebra uma vasilha e toca uma corneta. Aí o ladrão fala, nossa, não posso roubar uma pessoa assim. Que é isso? Eu vou embora. Opa! Desculpa, que não dá. Imagina, quem que vai enfrentar uma pessoa assim? E eles cercaram o vale. E aí o que aconteceu? Aí Deus falou, manda bala. Aí eles mandaram bala. O exército inimigo estava tudo dormindo, na madrugada e tal, e eles começaram a acordar com aquele barulho. Depois foi comprovado no lugar onde eles estavam que esse tipo de atividade sendo feita naquele vale produz uma acústica, uma ressonância muito especial.
Um barulho acima do normal, e o pessoal acordou com aquele barulho. E a Bíblia diz que Deus trouxe confusão para o exército dos midianitas, que eles acordaram meio perdidos, achando que o exército inimigo de Israel já estava invadindo. E aí eles pegaram as suas espadas e cada um saiu da sua tenda matando o outro. Só que quem era o outro? O outro era o próprio exército midianita, e eles se mataram. E aí Israel ficou olhando e falou assim: estão se matando? Estão se matando. Olha, eles estão se matando. Estão se matando ali mesmo, estão se matando. Olha. Aí da mesma forma que Gideão ficou vendo os 20 mil indo embora, ele ficou vendo o pessoal se matando, rapaz. E não é que baixou a loucura ali mesmo? Oi? E aí eles olhavam em volta as tochas e havia um conceito do exército. Geralmente uma tocha era colocada na mão de alguém que estava comandando uma tropa. Só que não era uma tropa. Foi ali, inclusive, que Engenheiros do Havaí inventou o exército de um homem só. Foi ali, olhando para aquela cena, que ele inventou. Foi boa. Foi boa, produção? Não, a produção tá rindo do tipo, mas foi. Fica sendo. Aí os caras que estavam lá, eles olharam em volta do vale e viram 300 tochas. O que eles pensaram? Esses caras vieram com 300 tropas, ficaram loucos e começaram a fugir. Aí Gideão falou assim: estão fugindo? Chama todos os medrosos, avisa que o pessoal está fugindo e manda matar, e manda perseguir e matar os midianitas. E foi que foi. Em poucos dias, o exército midianita estava totalmente exterminado. E aí você diz, está vendo? Gideão, cara fera, sempre duvidou, mas foi lá e fez. Em todo o texto, a Bíblia está mostrando, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Quando eles pegam o despojo de guerra, eles dizem assim para Gideão: Gideão, o que a gente pode dar de presente para você? A gente queria dar um presente para você, porque você comandou a gente aí. O que você quer ganhar? Você quer terra? Você quer o quê? Ele falou assim: não, eu quero só os brincos dos midianitas. Aí você pensa, só os brincos, mas os caras tinham brinco de ouro que não acabava mais. Aí o pessoal estendeu um pano no chão, jogaram todos os brincos dos midianitas ali, e aquele ouro então ficou para Gideão. Olha o que diz o texto de Juízes 8, versículo 27. Gideão usou o ouro, esse que ele ganhou, da guerra que Deus ganhou para ele, usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, lá em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo desse manto um objeto de adoração, e veio ser uma armadilha para Gideão e sua família. Clim! Parabéns, Gideão. Você é fera mesmo. Depois de tudo isso, o que ele faz? Um ídolo. E talvez se você dissesse para Gideão: Gideão, o que você está fazendo? Ele ia dizer: nada. Mas Gideão, você está fazendo um manto sacerdotal que a Bíblia diz que você não tem autorização para fazer. E você vai colocar isso na sua casa, a sua casa vai virar um local de culto, um local de peregrinação, fora dos padrões da Bíblia. E aí ele vai dizer assim: talvez você ache isso errado, mas se eu acho certo, é a minha verdade, a sua verdade, e cada um fica com a sua verdade. Porque eles estão vivendo numa época em Israel que cada um faz o que acha certo. Como é que esse homem termina? Esse homem termina a vida praticando idolatria e patrocinando idolatria. Você nunca pode confiar em você mesmo. Porque a gente não sabe do que a gente é capaz, mesmo depois de fazer as melhores e maiores coisas para Deus. Mesmo que a gente faça as melhores e maiores coisas para Deus, a gente tem que ficar pianinho e dizer: Senhor, a glória é sua, Senhor, o louvor é teu, a adoração é ao Senhor, eu sou apenas um servo que não fiz mais do que a obrigação. Há um texto do Novo Testamento que diz assim: você como servo de Deus, depois de ter feito tudo o que deveria fazer, e olha o que o texto diz: depois de ter feito tudo, não é depois de ter feito alguma coisa, não é depois de ter feito metade, depois de ter feito tudo o que você deveria fazer, diga: eu sou um servo inútil. Porque eu preciso reconhecer
que a glória de Deus, a graça de Deus, eu sou salvo por causa de Deus, isso não tem a ver comigo. Quando nós temos a compreensão disso, nós vamos fazendo com que os nossos preceitos morais vão caindo e a gente consiga compreender a graça de Deus. Isso vai ajudar, inclusive, em uma das discussões da nossa cultura. Quantas vezes você vê alguém dizendo que se tornou ateu porque ele conheceu alguém que era ateu, que era melhor do que um cristão? Aliás, quer ver só? Você não conhece um ateu que é melhor moralmente do que muitos cristãos? Conhece ou não conhece? E aí a gente diz assim, tá vendo? Se Deus existisse, isso não seria assim. Mas cristãos não são salvos porque são moralmente melhores. Inclusive, talvez, porque seja o contrário. O fato de ter um ateu moralmente melhor do que um cristão não prova absolutamente nada, porque nós não somos salvos pelos nossos atos morais. Nós somos salvos pela graça de Deus, que nos salva das nossas porcarias diárias. Só que quando nós não compreendemos isso, nós vamos invertendo algumas coisas e tirando conclusões que a Bíblia não diz que nós devemos tirar. No fim da história, Gideão precisa do quê? Gideão precisa de alguém que o salve dele mesmo. Gideão começa a história precisando da intervenção de Deus. E ele termina a história precisando da intervenção de Deus. Veja como o texto da vida de Gideão termina. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor, do seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, Gideão, reconhecendo todo o bem que ele tinha feito por Israel. O problema de Israel é que Israel sempre quis mais a libertação do que Deus. Se você perguntasse para qualquer membro do povo de Israel, você quer ser liberto ou você quer Deus? Ele diria, eu quero ser liberto. E se para ser liberto você precisar abrir mão de Deus? Eu quero ser liberto. E essa é uma questão que sempre vai perseguir cristãos e cristãs em toda a história. O que você quer? Você quer Deus ou você quer o que Deus pode dar? Vamos fazer uma suposição. Imagine que Deus chegasse para você hoje e dissesse assim, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Se você me servir, você vai ter uma vida até o fim em que você vai conseguir pagar suas contas, mas você vai ter que trabalhar bastante para isso, e você nunca vai ter mais do que o necessário para pagar as contas do mês. Nunca. Inclusive, quando você morrer, você pode ficar tranquilo, porque os seus filhos não vão brigar por herança, porque você não vai deixar. Eles vão ter que dividir lá uns 2, 3 boletos para pagar, algumas coisas aqui, eles vão ter que dividir. Mas herança mesmo, nada. E aí aparece o diabo e diz assim, mas se você me servir, você vai viajar para onde você quiser, do jeito que você quiser. E quando você morrer, se os seus filhos e os seus netos não quiserem trabalhar, eles não vão precisar. Só que você tem que decidir agora. Às vezes a gente diria, não dá para pensar 5 minutos? E ao dizer para Deus, não dá para pensar 5 minutos, Deus diria para nós, a sua resposta já está dada. Israel sempre quis muito mais a libertação de Deus do que Deus. Porque Deus nunca interessou muito para Israel. Deus nunca foi muito vantajoso na visão de Israel. A não ser quando ele iria intervir para libertar o povo. Quando Deus fazia o que era obrigação dele, que era libertar o povo, o que o povo fazia? E de novo, o povo voltou a pecar. O triste da história de Gideão, se você notou, é que ela começa e termina do mesmo jeito. Aconteceu tudo o que aconteceu. Você já imaginou? Porque é loucura o que esse pessoal viu. Esse pessoal acabou de ver um grupo de 300 homens com as armas mais improváveis da história, vencendo um dos exércitos mais armados daquela época. Há pouco tempo.
A desgraça na vida desse homem acabou sendo tão grande, a Bíblia diz que ele teve 70 filhos. Aí você diz, olha, 70 filhos. Quando ele morre, um dos filhos diz assim pro pessoal, pro povo, vocês vão deixar dividir entre os 70, quem é que vai comandar? Deixa só eu. Aí o pessoal fala assim, então vamos deixar só você. Primeira coisa que ele mandou fazer, matar todos os irmãos. E assim foi. E aí a história de Gideão termina com a sua família dizimada. Mas durante a vida, ele fez o que o coração mandou. Durante a vida, ele fez o que ele achava certo. E mais uma vez, isso não funciona. Porque ainda assim, nós somos aqueles que são ensinados pelo Mestre Jesus a fazer uma singela oração, uma simples oração que desvenda muito das nossas idolatrias e dos nossos temores. Quando os discípulos pedem para Jesus, ensina a gente a orar, Jesus não faz nenhuma oração daquelas maravilhosas, estrambólicas, que fazem o chão tremer, mas ele ensina algo que marca a vida de cristãos para o resto da vida. E talvez a gente devesse terminar fazendo essa oração juntos. Porque Jesus, quando ensinou os seus discípulos a orar, disse que eles deveriam dizer o quê? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Senhor, somos gratos por tua palavra e pedimos que ela mude a nossa vida e o nosso coração, como sempre tem acontecido diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.